Boa tarde, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu vim trazer uma pequena reflexão, referente ao primeiro vídeo. Nós estávamos falando sobre a salvação eterna. Mas a palavra de Deus diz em Efésios, olha só que coisa interessante, que coisa gloriosa, que maravilha é a palavra de Deus, quando nós conseguimos enxergar na ótica de profundidade, de revelação. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3, a palavra do Senhor diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Eu quero deixar uma chave para você, muito importante a respeito da eleição. Não a eleição que muitas linhas de pensamento faz menção, dizendo que Deus escolheu uns para salvação e outros para perdição. Não, de maneira nenhuma. Não tem nem como nós pensarmos isso de Deus, que nos deu a condição hoje de nos chamar a Ele de Pai. Não, não é isso. O que é a eleição nele antes da fundação do mundo? Olha que coisa interessante. Ele nos elegeu nele antes de fundar o mundo. Veja bem, não antes de criar-nos e de nos formarmos, mas antes mesmo de fundar o mundo, ele já nos escolheu nele. Por quê? Interessante isso, né? E a palavra de Deus, ela traz a revelação. Por que Deus nos escolheu nele, ainda quando éramos um espírito? Por que, bispo, nós éramos um espírito? Porque o homem, ele tem uma tricotomia ou uma triunidade. O homem, ele é composto de espírito humano, o homem é composto de alma e o homem também é composto de corpo, né? Espírito, alma e corpo. Então, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, quando ainda nós éramos um espírito. Por quê? Estávamos nele, porque Deus, ele é gerador dos espíritos. A Bíblia diz que ele é pai dos espíritos. Olha que coisa gloriosa. E por que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo? Entenda uma coisa, um dos atributos de Deus é a onisciência, a sua presciência, ou seja, eu vou dar um exemplo da minha pessoa, Bispo Edson, o mesmo dia que eu nasci na minha humanidade, Deus ele já viu no mesmo dia a minha morte. Então, isso é um atributo de Deus poderoso, a sua onisciência. Então, ele conheceu todos os meus dias e viu a minha boa aceitação antes mesmo de fundar o mundo. Ele conseguiu ver a minha boa aceitação. Olha que coisa linda. Então, veja bem, a eleição de Deus não é eleger uns para a salvação e outros para a perdição, não. Mas ele viu a boa aceitação de cada um, ainda conhecendo todos os nossos dias, que nem mesmo nós podemos conhecer, mas ele já conheceu todos os nossos dias. Então, eu quero te dizer que quando nós estávamos perdidos no mundo, nós nem imaginávamos que um dia nós estaríamos hoje aqui, nessa condição, recebendo esse maior dom, esse maior presente que é a salvação eterna. Nós não sabíamos, não tínhamos noção. Mas o que aconteceu? Como diz em João capítulo 6, versículo 37. Todos aqueles que o meu Pai me der, Jesus falando, todos aqueles que o meu Pai me der, todos aqueles que o meu Pai enviar a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira nenhuma eu lançarei fora. Qual é a condição que ele pode lançar alguém fora? De maneira nenhuma. Então, olha que coisa interessante. Então, não foi o bispo Edson que veio até Cristo, mas foi Cristo que foi até o bispo Edson, na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo foi lá, resgatou-nos e trouxe até ele, que é a nossa salvação, que é o sacrifício perfeito. Então, por isso que Paulo traz essa revelação, essa menção poderosa
que é a carta de Efésios, uma profundidade muito grande de um homem que foi arrebatado no seu espírito e aprendeu o próprio evangelho com o próprio Cristo na sua plenitude. Então, a eleição, ela não é como muitas linhas de raciocínio pensam. A eleição é algo poderoso, Deus respeitando a nossa boa aceitação. Então, se você está em Cristo e você tem dúvida, bispo, eu tenho dúvida, não tenhas dúvida, porque aquilo que Deus nos proporcionou e nos presenteou, veja bem, a salvação é um dom no original do grego, presente, né? Ele nos presenteou, nos deu aquilo que nós não merecíamos. E quando nós recebemos esse presente, automaticamente nós assumimos a nossa verdadeira identidade, que é a identidade de filhos. Então, tenha certeza e convicção daquele que te chamou, daquele que te salvou. E creia nisso. Não fique escutando conversas contrárias, dizendo, cuidado, você vai perder tua salvação, a coisa mais importante é a tua salvação. Não, a salvação ela é o início de tudo. A salvação é igual vida eterna, é o início de uma jornada em Cristo. Ou seja, salvação igual vida eterna. Então, se Ele te salvou, Ele te deu a vida, não uma vida provisória, uma vida eterna. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo de Deus possa revelar esta palavra, pequena mensagem, com poder no teu espírito e que haja uma certeza, uma segurança no teu coração. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Até o próximo vídeo, que será quinta-feira, tá bom? Fica na paz, Deus abençoe, forte abraço.